Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 35º episódio do Rural Ventures. Rural Ventures é um podcast focado em startups, agritechs, foodtechs, essas empresas que estão revolucionando o mercado e tentando ajudar a vida do produtor rural, facilitando a produção e melhorando a vida desse produtor que batalha dia a dia no sol aí, né, Kiran? Exatamente, eu que fui criado numa fazenda, eu sei muito bem essa vida, né? E não tinha muito sol lá na Irlanda, né? Não tinha nenhum sol, na verdade, né? Cara, antes da gente começar, a gente tá aqui na BMC News, toda quinta-feira, né, às 7h45 da manhã, tem um episódio novo para falar um pouquinho dessas empresas e agora também, desde os últimos 2 episódios, a gente está falando um pouquinho mais agora com o mundo corporate, são os CVCs, né, os Corporate Venture Capital. A gente já trouxe 2 aí, hoje nós estamos com mais um aqui e é interessante conhecer o olhar do outro lado da mesa, é o cara que investe, é o cara que potencializa, é o cara que traz a startup para fazer negócio e auxilia no dia a dia e no funcionamento desse negócio. Antes da gente começar, esse podcast é um oferecimento de Cargill, ajudando o mundo a prosperar. E hoje nós estamos aqui para falar com Alexandre Toledo, diretor de Open Innovation da Dama Agro. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. É um prazer recebê-lo aqui no nosso humilde podcast, depois que passou do Vale da Morte. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Vai ser muito bom esse papo aqui. Maravilha, Alexandre. A gente tem conversado com algumas empresas, mas antes da gente entender o que é o Open Innovation dentro da Dama Agro, eu queria entender como que o Alexandre chegou aqui, como que você veio parar para ser um diretor de Open Innovation, como que você olha para esse mercado e também, depois disso, como que a Dama Agro, que eu conheço a longa data, Maria Estela, conheço o Tatá que trabalhava lá também e sempre olhando para o mercado de boi, como que a Dama Agro está enxergando essa revolução tecnológica no mercado agro? Legal, muita pergunta. Vambora. Vamos explorar aí um pouco. Bom, primeiramente, a minha jornada, né? Legal falar essas palavras trend, né? Jornada aí para chegar aí na inovação aberta. Ela começa desde banco, tem uma passada forte aí em bancos de investimento e sempre tive ligado ao agro, né? Ao contrário do Kiran, eu não fui criado em nenhuma fazenda, mas sempre tive próximo aí, guerreando dos bancos, financiando, ajudando o produtor e as grandes empresas agrícolas brasileiras lá fora. E aí tive uma passagem na Accenture, onde aprendi muito, né, de inovação aberta, tive muito conhecimento com o pessoal de startups e caí nesse mundo e me apaixonei. E desde então, na minha carreira, por passagem de agroquímicas e outras empresas agrícolas, eu sempre puxava dentro de finanças uma palhinha para o Open Innovation. Não que o pessoal de marketing gostasse muito disso, né? Mas como a gente que aprovava o cheque, então ficava até mais fácil fazer esse tipo de investimento, né? Então aí teve umas passagens muito importantes aí em agroquímicas, em parcerias com startups, para financiar, né, a famosa venda com valor adicionado, se podemos dizer assim, melhorar de uma o CAC. Startup. Isso, exatamente, né, para como você vende um produto com alta margem sem dar nada, né? Então, por que não premiar aí com um georreferenciamento, um voo de drone, né, e muitas coisas mais. E assim eu acho que foi a porta de entrada para ficar mais a fundo em agritech e fintechs. Mas não acredita no Kiran não, cara. O Kiran não ficou na fazenda nada. Inclusive, eu fiquei um tempo no banco, né? No banco de investimento no Santander, fiquei 3 anos, né? Legal. E o Kiran, caí, né? Hoje eu mal cheguei na Dama Agro, cheguei em maio desse ano. O Kiran já estava ali batendo a porta e foi a fome com a vontade de comer. Porque mal ele chegou, eu já falei, passa pra cá, vamos entender isso. Acho que foi as duas, foi o sell-out mais fácil. Foi o timing certo. Foi um pitch muito... Porque já conhecia um pouco o ideal, já conhecia a fama aí da Yield Lab. E foi a oportunidade, e a Estela também já estava estudando o mercado, como acionista já tem essa ideia, e a Dama Agro, ela tem um viés de tecnologia, né? Desde a década aí dos
80 já na tecnologia de irrigação do grupo, né? Um grupo que veio de uma cisão aí de um grupo de 1963, a cisão acontece aí em 2009, 10, e hoje o grupo Como Agro prospera com as suas propriedades com tecnologia de irrigação, né, que já tem uma experiência de longa data e agora está aprofundando e abrindo as fazendas, digamos assim, porteira para dentro, para receber as startups. Então, é uma produtora de porteira aberta para receber startup. Então, fica aqui o convite, não só é importante via Yield Lab, Rural Ventures, para conhecer a fazenda, para testar MVPs, é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer. E a vida das startups que estão passando, o Kiran pode comentar um pouco, não está fácil. Não. A equipe agronômica da Dama é muito forte, cabeçada aí pelo Sérgio Aratangi, Exalquiano, junto com o Vander Botura. Também é uma equipe forte aí, bem crítica para apertar aí cada ponto, cada detalhezinho, né? Cara, que legal. Lembrei do negócio que a gente fez um episódio da AgroIntelli, que é uma startup que chegou e comentou que lá em Campo Grande, onde eles estão, né? Mato Grosso do Sul, falou assim... No auge da pandemia, eles procuravam fazenda para fazer teste, validação, e ele começou a ver na porteira das fazendas uma placa: não aceitamos startups. Então a gente tem que colocar uma placa na Dama e falar assim: aceitamos startups. Porque é muito interessante isso. De tanto as startups querendo validar o negócio junto aos produtores, imagina a quantidade de gente batendo nas fazendas para testar. Então... Sim. É legal quando você vê que um grande produtor, uma grande empresa rural, assim, que tem esse foco em desenvolvimento e que abre essas porteiras para que essas startups possam validar o business, como é interessante essa cabeça, essa dinâmica, totalmente diferente, né? E é buscando essa diferenciação que a acionista quer fazer o diferencial, né? Porque a produção tá lá, a gente quer alcançar essa produtividade sem estar vinculado alguma marca e quer fazer junto, porque não junto, desenvolver junto. E acho que o programa de inovação aberta junto com o Yield Lab é um exemplo disso, né? A ideia é trazer também coisas de fora, né? A gente levou a ter alguns startups da Argentina para a fazenda da Dama Agro lá. Sim. Temos aí a Quilimo, a Auravant, já passaram conosco, e a gente está constantemente buscando algo que os agrônomos e a equipe de operações consigam identificar um diferencial. E assim, eu pensava como financeiro que seria um business case mais fácil, mas muitas vezes tem pequenos detalhes e o trabalho. Eu acho que é até interessante o podcast, quem sabe para dar visão e outras startups começarem a ver que não é tão fácil emplacar um case no campo. Não, é um trabalho que, na verdade, às vezes o startup acha que tem que chegar lá com o produto pronto, né? 100%, exato. Mas, na verdade, nunca vai ser perfeito. Então, você tem que ter esse trabalho de troca, né? Sim. Identificar o problema, conhecer melhor o problema, volta... melhorar a solução e de volta, né? Não é uma coisa de uma vez só, chega lá com... Nada é na vida, vamos falar a verdade, mas nada é na vida. Mas acho que é interessante você pontuar e assim, eu queria entender como que a Dama Agro tá olhando. Ela tá olhando para querer validar as tecnologias na fazenda ou ela tá indo com cheque? Como que é a dinâmica vamos dizer assim, dessa... Venture Building ou Venture Capital dentro da Dama Agro? Como que funciona? Então, hoje o programa de inovação desenvolvido junto com o Yield Lab, a gente conta com 3 grandes pilares. Legal. O primeiro pilar é justamente explorar o que tem no mercado e conseguir identificar aquele que se aproxima mais da realidade Dama Agro, junto com suas fazendas. A gente tem fazendas em diferentes maturidades, né? Tem
a mais madura em São Paulo, né, com área irrigada. Temos uma grande área sendo aberta, convertida, não é aberta, mas porque era pasto, então a gente está convertendo e montando, então, aí a finais de 23, 24, para implantar a irrigação. Então tem muita oportunidade ali de exploração de solo, biomas, ver com relação a toda a exploração de georreferenciamento no que tange a como vai ser a composição de solo, clima. Então, assim, tem muito espaço para ser validado, mas temos uma equipe extremamente especializada e com anos de experiência. Quando eu falo anos de experiência, você tem uma série de, digamos assim, protocolos e contas que usam fazer. O mais foi recentemente algumas contas de catedráticas que desafiam aí a nova forma de fazer das startups. Né? Então, o que a gente quer é testar o MVP para ver se funciona. Já o segundo pilar é um pilar que vai com cheque na mão, que tem um viés de investing, aonde a gente acredita que tem um viés, que tem um alinhamento de valores e missão com a Dama Agro, e a gente acredita. Temos aí, estamos explorando aí casos com a Agroforte. No sangue da Dama Agro existe boi, existe confinamento, existe essa parte de financiar e crescimento junto com agropecuária, né? Então é uma que a gente está explorando. E um terceiro pilar é um pilar de desenvolvimento do mindset do que a acionista acredita que o mercado agro necessita, e que a gente está em plena validação aí com o Yield Lab, e a gente vai usar todo o expertise do Yield Lab e as investidas para testar esse case aí. Legal. Muito legal. Você está em todas ainda. A gente, você comentou, né, dos problemas, mas a gente sempre fala, a agricultura é cheia de problemas, né? Sim. Não adianta você estar resolvendo um problema, você tem que estar resolvendo o problema mais intenso, mais importante, né? E aí esse que a gente sempre busca, né? Qual o mais urgente, né? O mais crítica, então... E qual que é o nível de maturidade dessa startup para entrar nesse radar da Dama? Basicamente, a gente busca uma boa ideia e que resolva um problema nosso, acho que será mais do que bem-vinda, mesmo que seja seed. E é por isso que a gente está com o Yield Lab, que não é... Senão a gente já estaria em outros hubs buscando já materializados. Hoje a gente trabalha com as agroquímicas, com algumas startups, que foram startups e que agora eu acho que deixaram de ser startups, estão quase parte de agroquímica. Sim. E que desafiam... Vou dar um exemplo. Hoje é muito comum ter soluções de mapa, de NDVI. Né? Eu não sou nem especialista para falar disso, mas os comentários do pessoal experiente de mercado é que com um par de nuvens dá trabalho para diretor de operações explicar dias e dias para acionista o porquê de produtividade, mas era apenas uma nuvem. Então, assim, eu tenho pensado assim, mas será que ninguém pensou numa coisa? É tão difícil, assim, eu não entendo, eu não tenho nada de aeroespacial. Já tem tecnologia de radar que, sim, que você passa consegue. O nuvem. O nuvem hoje não é tão... Mas é uma pergunta que é frequente. Cruzar dados, então, mas aí a qualidade do dado, e por trás de um dado tem sempre alguém que imputou aquele dado. Garbage in, garbage out. Exato, e aí quando você vê que as pessoas que estão lá, aí você tem alguns challenges como, eu vou parar o que eu estou fazendo para imputar um novo dado, então você acaba vendo novas oportunidades, né? Então, essa semana passada eu tive rodando Piauí, tive rodando Goiás, e foi muito interessante ver coisas simples, e que ainda precisam de um grande disruptor no meio. Por exemplo, como afastar lobos e aves de silobags. Não é uma coisa simples
Gente, mas não, você amarra uma linha, pendura coisa balançando para não chegar, ou põe uma bombona de químico, e o que é errado, não pode. Então, quer dizer, e ninguém desenvolve um apito, sei lá, não sei, né? Mas coisas que eu fiquei pensando, né? Mas é o ponto que o Kiran levantou, né, Alexandre? Porque é o seguinte, qual que é o grande problema que você quer resolver? É o grande. Porque senão, se você resolve um problema médio, como que a pessoa vai gastar tempo ou dinheiro para querer resolver aquele problema? Então é aquilo que você falou. Quando vem uma grande empresa, uma grande companhia que quer dar um anexo, ou quer fazer uma venda casada, né? Aí ela pode oferecer esse problema que é secundário. Sim. Mas esse seria mais um caso de venture building, né? Resolver problemas pequenos que incomoda, mas não vai ser não vai dar dinheiro. Um unicórnio, né? Não vai atrair investimento de venture capital. Então, aí tem muita confusão com startups também, que tá resolvendo uma coisa que é desse tipo e vai buscando dinheiro com venture capital. A gente fala, não, esse mercado é muito nicho, não tem tamanho, escala. Pode ser uma empresa. Pode ser ótimo, SME, né? Exatamente. A visão do produtor é que tem muito espaço, a gente vê grandes concentrações, por exemplo, tem muita coisa para soja. Muito. Sim. Né? Aí você tem muita coisa de mapas e... Tem muita coisa. Tudo focado no mesmo problema. Exato. E como estando do lado do produtor, muitas vezes a gente fala assim, cara, mas será que não tem algo pro outro lado? E é isso um pouco que a gente busca, né? Porque hoje você tem grandes startups já resolvendo grandes problemas. Não são as melhores, mas estão surfando porque elas entregam 50% do maior problema. E aí você tem que juntar 2, 3 para fazer o leque, entendeu? Startup China, a gente chama. Resolve metade do problema, mas tá resolvendo. Tá resolvendo. Exatamente. Não, mas legal. E então vocês não estão olhando nível nenhum. Qualquer startup que estiver escutando esse programa pode entrar em contato com o Alexandre, né? Porque é super importante que a gente tenha um parceiro como a Dama no agro, com área para trabalhar, que tá disposta a fazer isso pelas startups. É super interessante. E vocês têm algum programa, vocês no caso, agora eu tô entrevistando os dois, né? Vocês são parceiro agora. Vocês têm algum programa com universidades para pegar? Porque a gente sabe que muitas startups, elas nasciam de universidade, né? Com uma ideia, um estalo que o cara teve, e hoje a gente tem um pessoal mais maduro, mas a gente sabe que grande parte das inovações e das ideias surgem nas universidades do agro, né? Vocês têm alguma ideia de fazer alguma parceria com essas universidades? Bom, eu estou envolvido num projeto lá do Exalc para criar um Exalc Anjos. Um grupo de anjos, né? Para envolver as pessoas mais e ter skin in the game, né? Porque eu acho muito importante, para você aprender alguma coisa, sem você tem que ter um investimento, né? E porque a gente vê que lá em Exalc tem o incubadora, né? Que é o Sérgio Barbosa. Tem o pessoal do WBGI, que é We Believe in Great Ideas, que investe em coisas muito early stage, né? Que é um outro modelo do Venture Capital. Então, eu acho que é importante, mas cada um tem seu espaço, né? Eu acho que para testar, às vezes dá muito trabalho. Eu não sei, Alexandre, o que você acha? Às vezes é uma coisa que... Na agenda está. A gente tem uma crença, da nossa crença como Dama Agro é que a parceria com a academia é fundamental. Sim. Seja histórica e até pelo conhecimento, e é por isso que dentro da Fazenda Mais Madura Menina existe essa concepção de ter o lab lá, um espaço onde a gente consiga contribuir, obviamente, não só com a academia, mas com órgãos como a Embrapa e com outros importantes no setor. Então, o que a gente busca, sim, está na agenda, mas o importante é ter o roadmap, né? Sim. Como fazer. Então, por exemplo, agora com as startups, a gente ainda está ajustando e vendo como fazer esse pitch, como é que você faz a validação dos cases, porque tem cases excelentes, mas na hora que a gente faz a primeira sabatina, digamos assim,
a gente já se depara com algumas coisas que, por mais ensaiado que esteja, a gente não capturou. Então, é mais desenhar o como vai ser essa união. E isso aí é interessante, até da Exalc. Tem que criar o modelo primeiro, porque adaptação nos dois lados. Você fala lá do pessoal lá na fazenda, eles não estão acostumados, né? Eles estão acostumados a comprar uma coisa que funciona. Não testar coisas para deixar melhor. Então, tem que ter esse feedback, né? Esse loop. Laboratório é super interessante, né? Super importante. E você falou que você começou em maio. Você já fez algum investimento já dentro da Dama Agro em alguma startup? Hoje começamos com a cota de fundo do Yield Lab. Sim. A ideia é que a gente explore e consiga achar essa, né? Como segundo pilar. Sim. E a gente está em busca. A gente está em busca onde a gente consiga fazer esse match, né? Principalmente a gente olha áreas de irrigação, áreas de eficiência e rentabilização do mesmo hectare, né? Área de carbono, hoje a gente já fez o balanço de carbono, então toda essa parte de comercialização, né? Quais próximos passos que eu tenho? Como é que a gente já está com GHG, com o protocolo GHG aí prestes a ser submetido? E a ideia é uma área aí que tem startup, que a gente precisa ver, e com relação a solo, enraizamento, tudo, a gente está disposto a olhar para ver como a gente consegue fazer um investimento para que isso se torne parte da operação da Dama. Né? A ideia aqui não é fagocitar, longe disso, mas cooperar, né? E que ela use a Dama como um espaço onde começou testando, aplicou, já tivemos o resultado e seguimos com eles. É uma venture building aplicada ao campo, né? Exatamente isso. E é sensacional a ideia, porque é uma forma de validação que o founder necessita. E falando em founder, eu queria te perguntar, Alexandre, quanto que você acha que é relevante o founder para a startup? Bastante. E é muito curioso a relação do founder com a própria startup, né? Sim. Isso ao longo dessa minha jornada, o quão difícil às vezes é para o founder, as críticas que vêm, e aquela relação de pai e filho que ele tem, né? Ao contrário de muita gente em finanças, né? Que você fica menos apegado, olha, mais rentabilidade, retorno. O founder, ele sofre quando ele vê, a realidade, quando... Uma crítica, né? É difícil e hoje eu tô vivendo isso junto com eles, porque é como se o bebê ali da inovação aberta na Dama, então é como que eu quero que esse bebê cresça. E eu tô sofrendo com os founders, assim, não, mas vamos dar uma outra ótica aí, como é que eu faço? Eu preciso defender, eu preciso disso. Então tá muito interessante isso, mas os founders são, sem dúvida nenhuma, peça-chave, tanto do behavior, do histórico, qual é o, digamos assim, o pedigree, né? Porque também tem muito... Sem dúvida. Muito aventureiro, assim, digamos. Sem dúvida. E é o que a gente costuma falar, né? A startup dá certo pelo quão flexível e focado é o founder, né? Tem um equilíbrio, né? O cara pode ser apaixonado por aquela área que ele está trabalhando, mas não tão apaixonado que ele não pode largar também se não está dando certo, né? Porque a gente vê isso muito com first time, né? O empreendedor de primeira viagem, aquela lá é um bebê para ele, né? Porque está nascendo dentro e depois, no segundo startup, ele é mais pragmático, né? Ele toma decisões mais rápido e ganha com essa experiência, né? Tem que saber quando a coisa pode dar certo e quando tem que desistir, né? Eu acho que no agro, por ser um setor mais técnico, muitas das startups que a gente tem tido contato, ela já passou por aquele vale, né? Aquele vale típico lá das curvas de startup, que é o crítico. Acho que já passaram e muitos já têm cliente, mas começam nessa fase de multiplicação, exponenciação, digamos assim, que vai precisar fazer aquele ajuste. Não, mas já deu certo aqui. Não, mas já funcionou aqui. E o brasileiro, né, recentemente, o pós-venda. Então, assim, o brasileiro, ele está acostumado, se a gente pegar cases tradicionalíssimos de administração, como
o IKEA. Mas por quê? Porque o brasileiro gosta que alguém monte o móvel. Né? Então, tá mudando isso? Sim, serviço, tá mudando nos últimos 20, 30 anos. É plug and play. Não, você vai fazer... tá, mas... O diretor de operações está acostumado que o negócio já venha para ele. Então, alguém plug and play. É alguém plug and play. Alguém plug and play. Talvez tenha que ter uma startup intermediária para execução, entendeu? Tropical, né? Tem alguém plug and play para mim, por favor. Mas é muito isso. E a gente tem sofrido também por conta em algumas startups que trabalham diretamente com o farmer, porque os caras não têm conhecimento de tocar o negócio e é difícil. Muito difícil. E é um gap que a gente vai ter que sanar. E tem algumas startups que estão sanando isso, a gente já falou isso em alguns programas, mas é uma dor latente que eu acho que com a mudança dos gestores, a faixa etária que a gente está mudando, tendo uma mudança na gestão da fazenda, e eu acho que isso vai se adequar e vai se ajustar para que um cara, ele entre sozinho, ele consiga tomar a decisão, ele tenha todo aquele portfólio que você falou, de olhar a nuvem, de olhar o mapa, de olhar tudo e falar assim, cara, não, eu tenho o processo decisório aqui na minha frente, eu vou fazer isso. Sim, sim. Eu acho que a revolução dentro do campo, desde do arado, da força motriz, e quando você começa a olhar hoje a parte sucessória, a profissionalização do setor. Hoje você tem profissionais, eu sou um caso, eu fiquei muito tempo em mercado financeiro, consultoria, empresas, agora num produtor. Então você vê que o setor está se profissionalizando, governança entra uma série de outros fatores que faz com que o agro comece a ter uma sofisticação que já não tem, já é sofisticado já há algum tempo, e as pessoas meio que ignoram isso, e às vezes a pessoa fala, não, você não tem isso. Não, eu tenho, não só tenho, como eu tenho a minha própria de 10 anos. Então, tem muito balde de água fria que eu brinco, porque o produtor brasileiro, ele é referência global. E ainda em larga escala. Então, hoje você tem aqui os maiores interesses do mundo, por exemplo, o mercado de agroquímico é um dos maiores do mundo, é aqui. Né? As maiores cooperativas do mundo, você tem aqui. Então, toda a parte de trading, a gente é um dos maiores, se não, confirmou-se agora em termos de área de soja, o maior exportador. Então, merece a sofisticação. Tudo, né? Exato. De referência. Agora tem um ponto importante que eu estou pensando aqui. A gente conversou com várias startups. A grande maioria das startups que a gente conversou estava com foco no B2B. Agora a gente tem aqui um lab no campo que vai atender direto as dores do produtor. Como que você enxerga as startups que você quer plugar nesse lab, olhando as dores direto do produtor, ou seja, B2F ou B2C, ou você acha que tem acesso, ou você quer um acesso via B2B? Porque a gente teve essa experiência, 32 episódios, que a gente olha e fala assim, a startup que atende o B2B, ela tem um potencial maior de crescimento e ela consegue, ao longo do período, achar o break-even da operação mais rápido. O B2C, ele tem uma demora vamos dizer assim, se não tem um canal de distribuição. Às vezes ele tem um B2C, mas ele tem alguma parceria, alguma forma no go-to-market que leva mais rápido. Então, esse é o diferencial. Se não tiver, sozinho não daria. Eu acho fundamental. Acho que o B2B é um must-have, não é um nice-have, para sobrevivência. Mas, Dama Agro, sendo a disruptora, assim, em termos de produtor, a gente vai estar lá atendendo todo mundo. Não existe braço para isso. Mas a ideia é Dama Agro sendo referência tecnológica, early como adopter, referência. Então, assim, temos aí, estamos learning by doing, estamos aprendendo bastante, toma tempo, é desgastante, mas hoje, se você pega o sul do país, tem uma infinidade de produtores. E estou falando de pequenos. Quando você fala de médio a grandes, acima de 30 mil hectares produtivos, que você começa a ter uma escala, é um mercado que, assim, é a maturidade de agri-fintech que é o próximo passo. Então, somos early, né? Queremos ser o primeiro a descer. Digamos, estamos remando, vamos descer a onda logo mais, né? Mas o que a gente espera é colher esse benefício.
ninguém olhando só aonde está a onda, eu já estou remando. Né? Então, assim, enquanto tem produtores que não querem trazer para dentro, eu quero ser o cara que vai ter essa tecnologia dentro antes. E vai validar e vai achar o que é melhor. E até uma pergunta que eu tenho aqui para o Kiran, aqui, que está há mais tempo nesse mercado, é assim, a gente está na primeira ou na segunda leva de empreendedores de Agritechs? Não, segundo por 2 motivos. O primeiro foi copiando um pouco o modelo lá de fora, né? Mais agronômico, porque lá fora não tem como expandir a área, então ele tem que melhorar a eficiência. Então, os primeiros startups focarem totalmente em questões agronômicas. Depois mudou um pouco durante o Covid, né? A gente viu pessoas do mercado montando seus próprios startups, que era mais focada em coisas disruptivas fora do porteiro. Fintech, insurance tech, tudo isso que precisa experiência de mercado, não é dentro de um laboratório que você vai descobrir isso. Então, você tinha que conviver no mercado, e essa é a segunda onda, que é mais específica a essa região, né? Problemas fora do porteiro. E esses problemas, por sorte, né, eles têm mais a ver com venture capital, porque são mais disruptivos, são mais macro, mais escalável, mais... todo mundo já conhece o modelo fintech no venture capital, a maioria dos unicórnios já são fintechs, então se você junta ag com fintech, você tem um modelo muito atraente para venture capital. Exponencial, então, né? Seria um unicórnio alado. Então, esse para mim é o segundo onda, e uma vez que você acerta a parte financeira, né, do produtor, você tem um canal depois mais fácil para chegar e oferecer põe layers, né, em cima disso, oferecer seguro, insumos, tudo isso. Então, a primeira coisa é acertar, né, a parte financeira. Eu te perguntei isso porque, assim, uma coisa que ele está falando de fazer o lab e de fazer a validação é como que se ele está antecipando o que pode dar certo. Ele está validando e falando, isso pode dar certo ou isso não pode dar certo. E em qual onda nós estamos no mercado americano? Lá não tem ondas, eu acho que começou assim, o problema começa assim, e lá não tem como, não tem uma oportunidade que tem aqui, né? Primeiro porque os produtores são mais velhos, né? Tá envelhecendo. Lá a tendência é ser cada vez mais corporate, né? Menos produtores e mais empresas, né? Fundos, né? Fundos, e os fundos estão por aqui. Exatamente. Então esse é o modelo lá. Aqui acho que tem mais oportunidade de... tem o parte de impacto, né, que vai vir depois, serviços ambientais, que eu acho que está começando, você mencionou, mas uma vez que a tecnologia está no campo gerando dados, você tem muitas oportunidades para monetizar isso de várias formas, né? Não só o startup, mas o produtor também, né? Eu estava lendo, por acaso, eu estava lendo uma matéria hoje falando que o Bill Gates é o maior proprietário de terra no mercado americano para fazer exatamente o que vocês estão fazendo. Validando startups, mas com a pegada mais, vamos dizer assim, regenerativa, olhando para alternativas de alimentação, porque ele quer levar e transpor isso para a África, né? Então, mas acho que é uma pegada que pode realmente ser um game change para o mercado de startup e para o mercado agro global, né? Eu acho que quando você coloca assim, de ondas, eu acho que a África é um lugar que você já tem cases fantásticos, até de ONU e de auxílios que usam startups para resolver grandes problemas. E aqui o Brasil ainda tem desafios, principalmente na parte de energia, comunicação. Tá bom, 5G no Piauí? Não sei. Precisa chegar aos cabos ainda. Ou seja, a gente vê essa semana, a John Deere anunciou 2 milhões de hectares aí cobertos, tá? Quais regiões? Vamos... E assim, acho que a conectividade porteira dentro, ela existe, mas ela pode ser melhor, e a escala, quando a gente chegar na escala, qual o custo das tecnologias, né? Sim. Quanto a gente pode entregar, né, de valor agregado para o produtor, né? O custo aí hoje da safra brasileira vai alto, financiamento falta, os bancos, né, ainda não tomaram sua parcela, a cadeia financia 54% hoje
do agronegócio é a cadeia produtiva, é os produtores de máquina, é os produtores de insumo que acabam financiando e ganhando juros com isso. Então é uma máquina de fazer dinheiro. Por isso que as fintechs, agri-fintechs, têm surfado uma onda boa, mas ainda tem muito espaço, né? Tem muita análise de crédito aí para fazer em loco, etc. O parte de conectividade, eu acho que você falou uma coisa interessante, porque quando é só para fazer uma ligação, acho que não tem tanto... O modelo de negócios não vai justificar você ter 5G lá no Piauí. Exato. Não faz Mas sentido. depois, quando você cria layers em cima disso, gerar valor para... o pessoal agora quer ver Netflix. Dentro da fazenda, você precisa do 5G para gerar os dados para você pegar crédito ou para você vender crédito de carbono. Então, quando tem outros layers de negócio, você complementa. Você vai subsidiar aquela conectividade, porque não é só uma ligação que você precisa fazer. Né? Sem dúvida. Não é o fim, é o meio, na verdade, né? Então, exatamente. Acho que vai ser uma venda casada no meio do caminho. Tem que ter um modelo que justifica, né, o custo. Então, economics, né? Exatamente, é economics, mas assim, a gente tem visto cada vez mais empresa que, a gente comentou isso esses dias também, que não se atentavam que tinha um impacto tão forte no mercado para ESG, né? E que foi aberto os olhos que o cara estava olhando o fim, e no meio ele tem uma puta de uma oportunidade de fazer dinheiro que ele não consegue vislumbrar. Porque ele está cego com aquele modelo de negócio. Uhum. Então, acho que é super importante empresas como a Dama, que faz esse lab, para que também possam ser board advisor, para poder dar um direcionamento para esses caras, porque aonde ele está enxergando que tem o dinheiro, nem sempre é a grande fonte de receita da empresa, né? E isso é chave, porque muitas vezes a gente está olhando... É coisa errada, né? Eu acho que esse é o chave de qualquer startup, é ver primeiro o modelo de negócio, não primeiro o produto, solução, mas como é que as possibilidades, né, para monetizar isso. E se o produtor vai usar, né? Não, e se ele recebe... Bom, eu acho que a solução no final dar tudo de graça para o produtor, não é o produtor que tem que pagar. Sim, ele tem que usar, isso é o produto, né? Porque muitas vezes... que nem isso é ideal. Não, eu acho, porque... exemplo do Climo, né? Um startup da Argentina que tinha tecnologia para ajudar o produtor na irrigação, né? Para gerenciar o uso de água, né? Era um case muito útil, né, para o produtor, mas ele não tinha capital para investir naquela tecnologia. Aí ele tinha que mudar o modelo de negócio. Ele falou, bom, se eu dou aquela de graça para o produtor, ele vai usar, vai baixar o uso de água, e quem vai pagar por isso? Microsoft, Google, que está usando muita água e quer compensar o uso de água. Então ele paga hoje para o produtor usar a tecnologia. Isso é fantástico. E como que você enxerga porque assim, hoje a gente vê dois caminhos no agro, né? O caminho que é por melhora tecnológica, que tem o hardware, né, vamos dizer assim, e o que não tem o hardware, que é só o software, né? Como que você enxerga a utilização no campo sem o hardware, ou só o software, né? Porque hoje o hardware vai ser jogado de escanteio, né? E a gente vê muita startup ainda hoje trabalhando com hardware, né? Não, tem que ter hardware, mas não é o modelo venture capital que vai financiar, não é equity que vai financiar o hardware. Tem que ter um modelo para hardware, que não é equity, é debt, ou é outra forma de alguém que é mais complexo, né? Isso, o venture capital gosta da parte de software que é mais escalável, né? Mas é necessário ter o hardware, né? Mas tem um lado que, às vezes, da porteira para dentro, o hardware, ele tá lá. Né? Tem muita coisa que tá lá. Tá ultrapassado, às vezes, ou não, mas né? E é esse o ponto, porque tem muito piloto automático que nada mais é que um engasga-gato prendendo a mão ali. Você firma na reta ali, deixa o trator que ele faz o serviço. Mas, na verdade, o que eu quero dizer com isso é que, muitas vezes, aqueles que têm grandes softwares, às vezes eles têm... o pitch é muito mais key para fazer o convincing, porque às vezes muita gente é mais palatável quando você tem um hardware. Muita gente acha isso e às vezes não. Às vezes é uma simples sacada, né? Você vê o próprio ESG, né? Toda a parte de carbono. Não tem o hardware ali, são pesquisas de solo. Algoritmos. Exato. É bem por aí.
E a adoção, às vezes, é muito... É o que você falou, a adoção é mais rápida, né? Sem dúvida. O cara consegue ser convencido, né? Esse podcast também é um oferecimento de Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. Mas, Alexandre, muito legal esse ponto que você levantou de estar fazendo essa criação desse lab. Eu queria entender um pouquinho mais como que dentro desse lab a Dama vai poder ajudar empresas menores de seed que vão falar assim, pô, vamos pensar no modelo, tipo, vai precisar de captação. A Dama vai dar essa indicação junto com a Yield Lab, vão fazer todo esse suporte, porque, cara, a gente conhece founders muito bem preparados, mas a gente também conhece founders que são muito técnicos e que não conseguem colocar o produto deles para rodar por falta de um suporte de direcionamento jurídico, de direcionamento de fundraising. Vocês vão entrar nesse detalhe, vocês pensam em entrar nesse detalhe, porque isso pode ser que tenham muitas ideias muito boas que não saiam do papel, porque o cara não é comercial. A gente já falou sobre isso várias vezes, né? Uhum. O cara é muito técnico, mas o cara não consegue vender o produto. O produto é muito bom, mas ele não é vendável. Eu acredito, como estando do lado do produtor, o que eu vejo assim, se é técnico, é bom, dá resultado, dá eficiência e produtividade, isso é o que a gente busca, né? O testar a tese, aí que tá. Com o Yield Lab junto, a gente buscou o nosso B2B frente às startups, porque assim, hoje são o quê? Mais de 300, são 600. Aí tem um pente fino, ficam em 300 startups. Hoje pela ABS Startups tem 300 agritechs. 300 agritechs. Então, se para bater na porta de todo mundo, não é fácil. Não é fácil. Tem que filtrar, né? Mas aí quando você acha um que tem uma coisa muito interessante, que é única, né? Que é uma solução para algum problema importante, mas ele falta parte de vendas, comercial, aí a gente faz um team building, né? A gente ajuda nessa parte de aquisição de talento para juntar. Esse faz parte do nosso trabalho quando a gente investe num rodada seed para levar no Series A. Você tem que fazer o team building, né? Você tem que achar a peça que está faltando para complementar e tudo que precisa a gente vai fazendo, mas antes tem uma filtragem, não dá para fazer isso para todo mundo, né? A parte da Dama é realmente, assim, o pessoal técnico é aonde a gente está buscando, porque tem experiência, tem lá, são muitos anos já produzindo e o que a gente busca é isso, é algo técnico que dê essa eficiência. Eu perguntei mesmo para jogar na parede, porque assim, às vezes é um cara técnico muito bom, que tem um produto muito bom, mas não consegue fazer todo o resto, né? A organização, a venda e colocar esse produto go-to-market é mais complicado, e aí ele precisa desse apoio e desse direcionamento. Então, a Dama fazendo essa construção, essa pavimentação aí para que ele possa caminhar e ter um direcionamento é super importante para que a gente conheça novas startups que não nascem hoje por falta de todo esse contexto, né? Sim. É super importante. Mas, Alexandre, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria só de fazer algumas perguntas para conhecer um pouquinho mais o que você está lendo, como que você se atualiza, qual o livro que você está lendo hoje para compartilhar com a gente. Tem. Eu gosto muito de... Acho que a literatura técnica às vezes me cansa, né? Mas eu tenho visto alguns de inteligência emocional recentemente, principalmente para leitura de pessoas, de como conduzir, acho que uma negociação ao sucesso. Né? Agora me fugiu da cabeça aqui o nome, posso até lembrar. Depois a gente coloca, não tem problema. Mas, e hoje, quando você está para baixo, qual que é uma frase que você usa ou algum mantra que te guia? Bom, o principal é assim, que é muito do que... recentemente o que vem na minha cabeça é uma para-choque de caminhão aí, né? Que você lê e fica, mas tem todo o sentido, né? Que na descida você me aperta, mas na subida, né?
Eu te alcanço, né? Então... É persistência, né? Acho que faz todo sentido, né? Acho que é continuar, né? Fazer essa continuação, né? Pô, maravilha, Alexandre. Muito obrigado pela sua participação. Quem quiser entrar em contato contigo, faz como? Bom, tem meus contatos estão abertos aí no LinkedIn. Via Yield Lab também é uma boa forma já para sentir um pouco dos drivers e saber um pouco mais. Sem dúvida nenhuma, meu e-mail está aberto, alexandre.toledo@damaagro.com.br. Tá? Sempre reforçando que a ideia aqui, a gente tem cases, tem alguns valores a perseguir, principalmente ligado à irrigação, à produtividade e eficiência porteira para dentro, né? Tudo que for para fora, temos interesse, temos essa segunda pilar de investimento, a gente vai estar olhando sempre com uma visão de longo prazo. Maravilha. Muito obrigado por participar do nosso episódio do Rural Ventures. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos. E aproveite esse momento que nos sigam no Instagram, @ruralventures_br, e também fique ligado no @bmc.news. Nos acompanhe na sua plataforma de podcast preferida. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Kira. Até a próxima semana. Valeu, Alexandre. Obrigado. Valeu, um abração. Foi um prazer. Até, tchau.